E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje eu conversei com o Benedito Vilela, que é gerente jurídico do Grupo CIMED, uma empresa do ramo farmacêutico, mas com um olhar preventivo. E esse episódio foi do jeito que eu mais gosto, quase uma conversa de bar, leve, informal e cheio de curiosidades, mas só ouvindo para saber. Benê é um advogado completo, já viu de tudo um pouco, mas sempre quer mais. A sua história, que já é longa, está apenas começando. E esse é daqueles episódios imperdíveis. Mas vamos do começo. Benedito se formou em Direito pela PUC de São Paulo e fez 4 pós-graduações. 2 delas pela FGV, uma pela PUC e uma pelo INSPER. Trabalhou em escritórios de advocacia, startups e empresas dos mais variados portes e setores. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Benedito Vilela, que prazer receber você aqui no Retalks. Você que é um dos executivos mais admirados do Brasil. Então, demorou um pouquinho, mas chegou a hora. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. É um prazer enorme estar aqui, especialmente falando contigo depois de tanta fera que já passou por esse canal. Muito obrigado. Benê, eu gosto sempre de começar com uma pergunta e não vai ser diferente, né? Você tem uma carreira com passagens por escritórios de advocacia e de portes distintos, empresas dos mais variados ramos. Minha pergunta é, essa trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Não, muito bacana aí a sua pergunta. Não, na verdade, sendo muito sincero, ela não foi planejada. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a minha ideia inicial era trabalhar com Direito Desportivo, sempre gostei muito dessa parte. Olha, você sabe que eu fiz uma pós em Direito Desportivo, hein? Você acredita? Sério? Pô. Mas logo desisti. Pode ser que seja pela mesma razão que eu, né? Percebi que o ramo era muito fechado. Exato. Você precisava ter muito contato, sobrenome certo, senão não deslanchava. E logo em seguida eu queria virar diplomata, né? Terminar a faculdade de Direito da PUC e já emendar aí Rio Branco. Só que bem nessa época acabou tendo a passagem aí de uma embaixada importante do Brasil para um político só para se livrarem dele aqui. E daí foi uma certa decepção. Isso tudo para mostrar que a carreira ela foi se fazendo aos poucos e ainda que eu tenha começado em escritório de advocacia, eu fui tateando para ver o que eu gostava. Então eu percebi que em certo ponto eu gostava mesmo dessa coisa do direito comercial, da vida da empresa. E foi o momento em que eu acabei indo parar em uma startup, quando startup ainda não era uma coisa trend topic, e daí para frente foram várias experiências sempre em empresas e indústrias diferentes. Muito bem, bom ouvir isso. Então seguimos aqui com 100% de não planejado, que é o tradicional, né? Deixa a vida levar e as coisas vão... Você praticamente durante todo o estágio, até o início da carreira como advogado, você atuou por escritório de advocacia, e principalmente a partir ali de meados de 2017, você migrou para o ambiente corporativo, para a empresa, né? Quando e como é que você decidiu que era a hora de mudar para esse ambiente? Bacana. Na verdade, eu acabei indo para o ambiente de empresa logo em 2004 mesmo. Foi meu último estágio, no qual fui parar na RIP Telecom, que era uma empresa de telecomunicação via VoIP, que não existe mais, justamente pelo fato de estar muito voltados à parte de contratos, que era uma parte que eu gostava muito. Só que o divertido de uma startup, pelo menos naquele momento, foi que eu era o estagiário e o diretor jurídico ao mesmo tempo. Era o 4º, 5º funcionário da empresa. Então, tudo que era jurídico ou parecesse jurídico era comigo. Na verdade, não foi a empresa, né? Foi uma oportunidade que surgiu. E logo quando eu entrei na empresa e eu comecei a ser colocado em reuniões aí com profissionais, com engenheiros, com financistas, com marqueteiros, com time comercial, percebi que eu estava aprendendo algo diferente. Eu estava gostando de pegar o que eu conhecia e agregar novos conhecimentos. Transformar o direito, né, daquela coisa de código civil, em alguma coisa palatável do dia a dia das pessoas. Então, acho que foi aí que eu me apaixonei pela vida de empresa. Muito bacana. Você comentou a primeira empresa, a RIP Telecom, e depois você acabou migrando para o OS, mas no business de investimento. Eu até imagino, coisa se eu estiver errado, que é uma empresa um pouco mais formal. Mas de lá, você assumiu uma posição numa empresa que, pelo menos a mim, gera muita curiosidade e que é conhecida por ser informal, McDonald's.
Por favor, Benê, nos conte um pouquinho de como é que foi essa experiência e os grandes projetos que você participou. E, claro, aproveita para contar alguma das curiosidades da empresa. Combinado, realmente. McDonald's, todo mundo, quando cobre que eu trabalhei lá, tem algumas perguntas chaves que eu vou até já colocá-las na frente. Então, perguntas que sempre fazem. A primeira delas é se o hambúrguer é feito de minhoca. A segunda é se... Sempre ouvi isso. Sério, né? Não, assim, as pessoas brincam, né? Mas obviamente que não é feito. Então, na verdade, existem duas lendas da onde teria vindo essa pergunta, né? A primeira delas é que teria um diretor de marketing nos Estados Unidos que na década de 60 ou 70 teria falado que o hambúrguer era tão barato, mas tão barato que podia ser feito de carne de minhoca, o que foi uma tragédia, né, em termos de marketing. Já a outra era o que eles chamam de, até esqueci o nome, Cidade do Hambúrguer, que fica na Anhanguera, onde tem aí a fábrica de carne, a fábrica de pães, parece a fantástica fábrica de chocolate, tão legal que é, e justamente o pessoal da logística, tudo junto numa só fábrica, né, uma fábrica conjunta. E lá você vê os moedores de carne saindo realmente como se fossem, né, dedos de carne, né, como se fossem minhocas do ralo, porque a carne ela acaba sendo prensada aí de uma forma contínua, então você acaba tendo uma visão que lembraria a forma da minhoca. A segunda coisa que sempre me perguntam é se eu como o McDonald's de graça, né, como eu comia. Então eu falava, claro, né, debaixo da minha mesa tem um botão que eu aperto e cai batatinha frita na minha boca, né? E a terceira pergunta é se justamente as moedas que são colocadas no cofrinho, né, que fica no balcão de toda a loja do McDonald's, se elas realmente vão, né, pro GRAAC, para outras instituições dessa natureza. E isso é uma alegria poder falar que sim, vão. Muito bonito que é feito, né? Quando você visita uma das casas, né, do Instituto Ronald McDonald, você vê o trabalho maravilhoso que é feito e só tem paralelo nos países de primeiro mundo mesmo. Então, acho que essas seriam as três maiores curiosidades aí do McDonald's. Mas falando um pouquinho, né, da trajetória, quando eu estava lá na RIP Telecom e acabei indo para a holding, eu lidava muito com a parte de direito contratual. E daí até conversando com alguns influenciadores de mercado, né, headhunters e afins, e falaram, poxa, você precisa desenvolver uma outra área. Você tá bom em contrato, mas você precisa desenvolver outra área. Eu falei, pô, legal. Daí eu acabei escolhendo o societário, que me levou até a OAS. Só que eu acabei não tendo fit cultural com a empresa e com isso fui convidado para me juntar ao McDonald's, para ajudar a reestruturar a parte de contratual lá. Foi uma experiência incrível. O McDonald's é realmente uma empresa que brincam, né, que você fica com ketchup na veia. É verdade. Eu preciso confessar que durante muitos anos eu não consegui pisar num Burger King. Tamanha era a fidelidade que o McDonald's deixou. E até hoje, né, vou no McDia Feliz, faço questão de participar desses eventos, curto as coisas, né, acompanho o que está acontecendo. Acaba ficando marcado na trajetória e não são todas as empresas que conseguem deixar uma digital assim, né, na carreira da gente. E entrei lá como advogado pleno, depois pela minha passagem no AS, né, falaram para eu ajudar a desenvolver a parte de licitações, e daí eu comecei a viajar o Brasil inteiro colocando McDonald's em aeroportos. Então aquele projeto I'm Glad You Came, né, que a gente fez musiquinha da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E acabei virando coordenador lá, então foi realmente uma trajetória muito legal mesmo. E era tão bacana isso que eu podia participar de diversas coisas. Então, aprovação de campanhas de marketing, e o marketing sempre mandava aquela propaganda do hambúrguer novo sexta-feira às 11h30, para te deixar com bastante fome, né? Mas tinham coisas muito, muito peculiares no Mac, né? Eu comecei a fazer parte do comitê de eventos, de festas, e daí eu me lembro que eu cheguei eu sempre fui DJ na faculdade, então eu me lembro que eu abri Opa, conte um pouco mais sobre isso. Acho que todo estudante de direito, ele acaba tendo a sua crise, né, no quarto ou quinto ano da faculdade. E a minha crise foi ligada a veio um pouquinho antes. Veio quando? Já nos primeiros dias. Mas a minha mãe, que é mãe de Xemame, quando eu falei, olha, mãe, não quero mais seguir direito, ela falou, olha, você vai acabar, você vai tirar sua B, depois você decide o que você faz. Dito e feito. Mas segue lá, desculpe. Essa história eu não sabia. E daí aí de Xemame é firme. Tô vendo. Pô. E daí a história é a seguinte, eu sempre gostei muito de música, eu tocava bateria quando criança. Era um péssimo baterista, mas eu tocava. E quando eu vim pra São Paulo, eu gostava muito de fazer aquele... Você gravava fitas, depois gravava CDs, até hoje eu tenho no Spotify. E daí... Como é que chama? É só a Benê Costa. Coloca lá a Benê Costa, que vocês acham. E daí é muito bacana que acabou tendo a oportunidade de eu
fazer um curso de DJ. E fazendo esse curso de DJ, eu comecei a tocar. Daí, numa festa da formatura da PUC, o pessoal não foi, o DJ não foi, o pessoal falou, pô, pega os teus CDs e toca. E eu comecei a tocar nas festas de formatura da PUC. E daí cheguei a fazer carreira nisso, um pouquinho de tempo. Na própria Hip Telecom tinha uma empresa coligada chamada One Unigolf. Foi ter a inauguração do evento. Eu trabalhei o dia inteiro como advogado e de noite fui pegar as picapes, fui para casa, peguei meu equipamento e fui tocar. E daí virei à noite lá no dia seguinte estava trabalhando de advogado de novo. Foi quando eu percebi que essa vida de Clark Kent e Superman só funciona mesmo no gibi. É verdade. E daí no McDonald's eu acabei sendo da comissão de eventos, né? Falando com os empresários artistas, como, né, o pessoal do Traje a Rigor e com o pessoal dos Titãs. E daí teve uma festa que eu abri a festa para os Titãs. Eu tenho vontade até de colocar isso no currículo, mas não sei como. Ah, mas tem que colocar. Coloque, de qualquer jeito. Muito legal. Poxa, muito legal isso, hein, Benê? Gostei das curiosidades. Essas três eram curiosidades que eu tinha. Gostei também dos exemplos que você trouxe. Uma outra coisa que me gera bastante curiosidade é a Universidade do Hamburgo, né? A gente, atualmente, as empresas, os escritórios têm montado e criado as suas universidades, mas o McDonald's já tem a sua há muitos anos, salvo engano, desde 67 e desde 97, ou seja, há mais de 20 anos aqui em São Paulo, foi a primeira na América Latina, né? O que é essa universidade e que cursos que são oferecidos? Não, muito bacana essa pergunta. A Universidade do Hambúrguer era algo que eu não esperava quando eu entrei. E ela é uma universidade que ela serve para o treinamento corporativo. Só que quando você fala treinamento corporativo, ele vai desde o atendente do restaurante, ou seja, habilidades de comunicação, de como se portar, comportamentais mesmo, até realmente questões técnicas voltadas para os executivos. Então eu cheguei a fazer curso de contabilidade lá, marketing de varejo, e um curso que eu mais gostei que era o CTAF, curso de técnicas de apresentação e facilitação. Esse curso, particularmente, ele ensinava a você desenvolver oratória em público. Então, quando você tinha que fazer uma apresentação para os teus chefes, para um grupo na empresa, como fazer. E daí eram desde diquinhas do tipo variar a tonalidade da voz, a velocidade da voz, tirar as coisas que te distraem, então tirar celular, tirar chave, né, do bolso, um cantinho específico, evitar as não palavras que eles falam. E me colocaram nesse curso por quê? Justamente para dar as boas-vindas aos novos funcionários, cada departamento tinha que indicar alguém. E sempre eu fui mais ou menos despachado, o pessoal gostava de me indicar. Só que chegou num ponto que assim, mudou a piada, tá? Vamos gravar um vídeo então institucional, quando se a pessoa não puder. E daí eles me colocaram nesse curso para fazer esse vídeo. E foi super bacana, tanto que até depois que eu saí, me contaram que um tempo ainda era o vídeo. Você é o cara do vídeo. Falaram, não, eu era advogado lá mesmo. Não é que eu sou um ator, um personagem. Com isso, acabou tendo um desenvolvimento que eu percebi que eu gostava disso e logo em seguida já acabei, né, entrando para o mundo das palestras, das aulas, e isso me ajudou bastante. Então, desde cursos de contabilidade, Excel, eles dão todo tipo de curso lá. Atualmente, confesso, não sei como é que tá, mas tinha uma variedade muito grande na minha época. E é muito engraçado você falar tudo isso, porque eu fui ler outro dia sobre a Universidade do Hambúrguer e as pessoas pensam que é um lugar onde as pessoas vão aprender a fritar o hambúrguer, a montar o hambúrguer, e obviamente que é muito além disso, né, como você está trazendo aqui. Você, Benê, conta com muito carinho da tua experiência no McDonald's, né? E você passou bastante tempo lá, né? Mas você acabou mudando de mercado e você foi para a Ipsos, né? Então, o que motivou você a aceitar esse convite? E que desafios você se deparou nessa empresa? Mas antes, conta pra gente um pouquinho do que faz a Ipsos. Bom, a Ipsos é uma empresa francesa de pesquisa de mercado. Quando você fala em pesquisa de mercado, geralmente você pensa muito no Ibope, porque é o pessoal que você pesquisa eleitoral. Só que, na verdade, existem muitos outros tipos de pesquisas não públicas que estão por aí. Então, geralmente pesquisas de hábitos de consumo, pesquisas de preço, pesquisas reputacionais, até as pesquisas de clima interno, né, que as empresas fazem com os colaboradores para ver o que dá para melhorar. Então, o que aconteceu é que o mercado estava super aquecido e foi a chance que eu tive de deixar de ser coordenador e virar gerente. Então, acabou sendo uma oportunidade muito bacana, porque, além de tudo, era perto de casa, né? Eu tinha que ir até Alphaville, eram 25 quilômetros todo dia, na época do McDonald's, e o outro era 6 quilômetros da minha casa. Então, era muito mais fácil e uma qualidade de vida um pouco melhor por conta do trânsito caótico de São Paulo. E daí foi quando eu aceitei ir para Ipsos. E o que acabou sendo o teu dia a dia lá? O que acabou mudando efetivamente na tua rotina? Bom, a Ipsos foi muito interessante o que aconteceu, porque eu até brinco com as pessoas que eu deixei de ser, né, um sniper, né, que é aquela coisa do coordenador jurídico ser extremamente pontual, e passei a me tornar
um trainee de executivo. Por quê? Como head do jurídico lá, eu justamente era um divulgador e ampliador da mensagem corporativa da empresa, né? Então, fazia parte do comitê executivo e as decisões que eram tomadas lá, eu podia até que eu concordasse ou não concordasse, mas depois que saísse daquela sala, eu era uma voz, né, da empresa. Então, foi muito interessante, né, desenvolver as habilidades comportamentais compatíveis a isso. Tecnicamente, eu percebi que dali para frente o mundo não ficou mais complicado, mas comportamentalmente passaram a ser exigidas várias outras habilidades. Então, é por isso que eu tenho como uma experiência muito interessante da minha carreira. Muito legal, muito legal. O que me chamou a atenção, pelo menos, até conhecendo você começou em escritório, você migrou para empresa, depois teve uma reviravolta na tua carreira e em 2016 você voltou para escritório de advocacia, só que dessa vez como sócio. O que te fez trilhar esse caminho de volta e o que mudou da época em que você advogava no escritório de advocacia, mas agora na posição de sócio? Não, foi um movimento bem até quem olha a narrativa da minha carreira, olha, nossa, que diferente, né? O que acontece é que lá por 2014 eu comecei a ser convidado para dar palestra. E em 2016 comecei a dar aula na ESA. E eu falei, poxa, eu estou começando a criar um nome bacana, né, no mercado jurídico, começando a ganhar algum destaque. Eu acredito que eu possa ter uma oportunidade, né, de engajar várias empresas estando do lado do escritório de advocacia. Então eu acabei fazendo essa opção, né, até para tentar trazer tudo aquilo que eu tinha desenvolvido como executivo jurídico do lado do escritório. Quem sabia realmente as dores de cada departamento jurídico interno. E daí foi extremamente interessante, porque eu era desde o vendedor, divulgador, né, até a pessoa que entregava. E uma curiosidade foi quando eu fui chamado para fazer uma licitação contra a minha antiga empresa, né, e o meu cliente acabou ganhando a licitação porque eu desabilitei minha antiga empresa. E isso acabou sendo extremamente inusitado. Só que mostrou que realmente eu tinha aquele conhecimento técnico mais do que o conhecimento gerencial, né? E outra coisa que acabou sendo extremamente bacana é que, muito embora eu não tenha conseguido prestar necessariamente serviço para todas as empresas que eu quisesse, boa parte dos diretores e gerentes que haviam trabalhado comigo ao longo da minha carreira me chamaram para projetos novos. Então, por outras empresas. Eu achei que advogados me contratariam e, no fim das contas, foram os não advogados que contrataram. Que bacana, que bacana. E eu sempre falo uma coisa, e você está trazendo, essa experiência dos dois lados da mesa, ela é muito rica, né? Porque quando você passa por uma empresa, você sabe como funciona o outro lado, né? E isso te ajuda num escritório de advocacia para dar um melhor atendimento, né? E vice-versa, quando você está numa empresa, você sabe como cobrar o escritório, sabe como pedir. Então, muito bacana que você tenha essa vivência dos dois lados da mesa. E 2 anos depois, você voltou para o mercado corporativo, né? Dessa vez na Norsk, que é uma gigante do mundo automotivo, né? O que te motivou a voltar para o mercado corporativo e no ramo automotivo? E mais, nos conte, Benê, alguns dos projetos que você participou. Eu digo aqueles que deram certo, mas também os que falharam no meio do caminho. Bacana. Acontece que a vida de prospecção em escritório de advocacia não é uma... Definitivamente. De vez em quando me deparei em algumas situações do lado da empresa, até depois dessa minha experiência com o escritório, em que os advogados mais júniores comentavam assim, poxa, a gente está pagando tudo isso de fatura para o escritório X, Y, Z. Eu falava, calma, gafanhoto, que não é assim. É bem complicado estar do outro lado. É cliente que não paga, é cliente que enrola, é cliente que acha que porque viu no Google sabe mais que você. Então, realmente, eu percebi que essa parte da prospecção era uma parte muito cansativa e tive a oportunidade de voltar. Você ter falado dos dois lados da mesa, né? Porque, bem ou mal, tendo vivenciado e experimentado os dois lados, eu até já tratava melhor meu advogado de escritório depois de ter passado aí 2 temporadas no escritório de advocacia. E eu acho que acabou fazendo bem para minha carreira isso, tanto que se pudesse eu até passava aí pelo judiciário, pelo legislativo para entender um pouco o outro lado. Até tentei o legislativo, mas acabei não entrando. É mesmo? Quando é que você tentou? Eu fui vereador na cidade de São Paulo em 2016. Só colocar no Google, Benê 55655. Daí vocês vão ver até jingle no YouTube, por aí vai. Opa, tinha até jingle? Tinha. É aquela coisa, eu cansei de fazer Olha textão só no Facebook e queria provar para a pessoa comum que seria possível você tentar fazer política de forma honesta. E daí eu investi um dinheiro do meu bolso para candidatura, né, para contratar uma agência de marketing, para fazer um site. Eu falei, vou fazer uma campanha
verde, né? Só vou ter website, Twitter e não vou fazer nada dessas coisas de santinho, de sujar a rua. E daí a minha ideia era engajar justamente os jovens com uma linguagem mais jovem, mais voltada ao esporte. E eu percebi que toda vez que eu tentava engajar pessoas que eu não conhecia, as pessoas acabavam hostilizando, né? Seu ladrão, isso, aquilo outro. Eu falava, não, tudo bem, mas eu não preciso ser eleito primeiro para roubar, né? Enfim, achava que era uma premissa lógica da questão. Deu para sentir. Olha que bacana, hein? Quer dizer, DJ, vereador, ou pelo menos no mínimo você tentou, como você comentou, o cargo de vereador, e advogado, hein? Que surpresa. Não, pois é, quando eu cheguei a. Eu vim aqui para um bate-papo de carreira jurídica e estou sendo surpreendido, gostei. Desculpa, é verdade, eu fugi do script, mas. Eu adorei, então assim tá que bom. é bom. E daí, com isso, né, acabei percebendo como era válido você conhecer os vários lados da moeda. Isso também explica um pouco essa minha carreira totalmente cross-industry, né? Porque eu acabava pegando soluções que funcionaram, por exemplo, uma telecom, e levando para uma empresa automotiva. Eu aprendi o relacionamento com os franqueados no McDonald's e acabei utilizando isso, por exemplo, né, com a fábrica que fornecia os ônibus e os caminhões para nós. Então, assim, era justamente com esse intercâmbio de ideias que eu acredito que eu acabei trazendo um diferencial para minha carreira. Que bacana. E me conta um pouquinho desses projetos que você participou lá. Os que deram certo e aquilo também, aqueles que legal. falharam. Um projeto que eu gostei muito que deu certo foi... Eu sempre tive a seguinte percepção no direito trabalhista. Eu brinco com os meus amigos que eu sempre fugi de 3 coisas na carreira: sangue, suor e lágrimas. Então, direito penal, direito trabalhista e direito de família. Mas quanto mais você vive a vida corporativa, mais você percebe que é inescapável, não tem como. E daí acabei justamente criando uma percepção meio própria do direito do trabalho. Uma percepção que as empresas muitas vezes acabam se utilizando de subterfúgios ou de situações em prol da própria lucratividade, da própria dificuldade do mercado operacional, enfim, para tentar ter uma vantagem competitiva. Só que isso acabou mostrando para mim que tinham casos que eles mereciam ser combatidos. Quando havia mentira, né, por parte do ex-colaborador, quando havia manipulação, má-fé, esses casos eu sempre coloquei totalmente a minha energia. Mas eu também enxergava casos em que a pessoa estava pedindo algo que não era absurdo, estava pedindo alguma coisa. Nesses casos eu conduzia de uma maneira muito mais suave, sutil. Tinha que defender? Tinha, mas sem grandes esforços. E daí, como termos de projeto, né, justamente quando começou a pandemia e os tribunais todos foram, né, encerrando as atividades, suspendendo, enfim, eu falei, olha, é um excelente momento para a gente fazer acordos, né? Então, pegar um valor que tivesse contingenciado e negociar justamente para quê? Para encerrar, né, os processos que eram processos perdidos ou processos de menor monta e também dar algum dinheiro na mão das pessoas no momento em que o emprego estava escasseando, que a dificuldade estava aumentando, tanto para o advogado como, né, para o reclamante. E com isso a gente conseguiu fazer excelentes acordos. Esse eu considero realmente um case de sucesso, porque a gente diminuiu nosso passivo muito, conseguiu criar uma política de acordo e, de certa forma, utilizar qual que é o princípio fundamental do direito, né, que é a justiça social. Enfim, é um caso que eu gosto bastante. Bacana. Mas daí você me colocou naquela situação, né, aquele caso perdido, aquele caso que não deu tão certo. Eu acho que o que não deu tão certo talvez tenha sido a qualidade, né, de um grande centro, de um grande polo como São Paulo, Rio, Minas, né, e começar a atuar em alguns rincões do Brasil. Que a empresa ela tinha aí processos no Acre, processos em Vilhena, processos em até outros cantos mais desenvolvidos, mas com regras próprias, com uma mentalidade própria, como, por exemplo, né, Cuiabá, o Centro-Oeste. E daí, nesse momento, eu vim com aquela cabeça de paulista, e a gente tem, né, não adianta, tentar pensar que o Brasil é São Paulo. Pegar um grande escritório de advocacia lá no Centro-Oeste, né, chamado Correia da Costa, que foram verdadeiros tutores, né, para mostrar, olha, aqui é um pouco diferente. Como que funciona? Assim, assado. Óbvio, tudo dentro da legalidade. Mas, às vezes, aquele pensamento paulista de vamos encerrar logo um processo, fala, não, aqui a gente segura o processo. Para a gente segurar o processo, é muito melhor por causa disso. A gente consegue fazer um acordo melhor, a gente consegue, né, ter tempo para trabalhar justamente com as partes, a questão, os testemunhos, etc. Então, tudo isso foi um grande aprendizado. Né? Eu falo que não deu tão certo porque a minha mente, né, a minha mentalidade, ela não estava adaptada para outras situações. E isso acaba um aprendizado grande. Realmente, a gente vive num país tão grande, né? Que cada lugar pensa de uma maneira diferente. No ano passado, o último episódio foi com o
Giovanni Ravagnani, que é gerente jurídico da Buser. E eles falam lá que realmente assim, esse Brasil, o Brasil real, na verdade, não é o país que a gente vive, a cidade que a gente, né? E que ele até brincou, ele falou, olha, de pedir comida, de delivery. É muito diferente, né? Então, eu trago esse exemplo porque é um fato. Quer dizer, a gente está acostumado a trabalhar e pensar de um jeito, que a gente vive na principal capital do país, talvez a principal, né? Ou um dos carro-chefes do país. Então, a gente está acostumado a pensar de uma maneira diferente. Então, é muito legal você trazer esse exemplo, porque o Brasil ele é tão grande, é um país continental e cada lugar pensa de uma maneira diferente. E Benê, conversa, para quem não ouviu a conversa com o Gio, é espetacular. Esse cara é brilhante e por isso que eu disse no começo da nossa conversa, né? Seguir o Gio, o Alex Barreto, o Dalmata, é espetacular. A turma aqui é boa, viu? Só tem craque. Foi um grande prazer, tem sido um grande prazer entrevistar essa turma aqui, né? Benê, em meados desse ano, você comentou lá do projeto logo no começo da pandemia, mas em plena pandemia você deixou a Nors, que é uma multinacional, e você migrou para uma empresa que é 100% brasileira e voltada para o mercado farmacêutico, né? O que te motivou a mudar de empresa, né? O que mudou na tua rotina, principalmente pensando que é uma empresa 100% brasileira? E quais desafios vocês têm encontrado? Espetacular essa pergunta, né? O que acontece? Eu sempre, agora é uma coisa que nem todo mundo sabe a meu respeito, eu sempre sonhei em trabalhar na indústria farmacêutica. Por quê? A indústria farmacêutica, ela é uma indústria que ela consegue reunir dois mundos ao mesmo tempo, né? O mundo tradicional, né, se você pensa no boticário antigo, né, afinal de contas a medicina existe desde que a humanidade existe, mas por outro lado, uma indústria extremamente avançada, né? Acho que a própria discussão Covid é uma discussão que mostra isso, né? Os avanços tecnológicos que estão se superando nessa corrida da vacina. Então, quando eu tive a oportunidade de me juntar a uma empresa farmacêutica, eu falei, opa, eu achei que já não rolaria mais, porque setores regulados, eles tendem a ser muito mais difíceis de entrar, quanto mais passa o tempo e mais velho você fica, né? Então, com 20 anos de carreira nas costas, eu já não estava esperando conseguir. E acabou sendo extremamente interessante, porque além da questão, né, de ter a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, né, o meu diretor jurídico executivo, ele me convidou, né, com uma premissa de pegar áreas que eu nunca tinha trabalhado. Eu falei, nossa, legal, mas só para te contar, eu vi isso por cima, eu vi aquilo mais ou menos, eu tenho alguma ideia dessa aqui. Ele falou, não, você é a pessoa certa, eu preciso de alguém que seja generalista e que aprenda rápido, pegue rápido as coisas, porque dificilmente eu vou achar alguém que tenha todas essas habilidades, essas qualidades. Então foi muito bacana ter essa oportunidade. O mercado farmacêutico é um mercado muito diferente, né? O que acabou mudando na tua rotina? Você está aí há alguns meses, mas você chegou a participar de algum projeto que te trouxe algum impacto, seja positivo ou negativo, principalmente pensando no momento que a gente está vivendo? Puxa, total. A empresa ela não é tão voltada à questão realmente, né, da vacina. Então, acabo não lidando diretamente com essa questão. Contudo, a gente acaba trabalhando muito com a parte de vitaminas, com a parte de prevenção. E essa é uma parte que teve um desenvolvimento enorme. Então, a cultura da prevenção ser trabalhada em campanhas publicitárias, pelo marketing, eu acho que é muito conversando com o momento que a gente está vivendo, um momento assim de poxa, prevenir é o melhor remédio. E no fim das contas né? A gente tem vivido aí pelo menos 9 meses se prevenindo todos os dias. Então, assim, o que mais a gente pode fazer pela nossa prevenção? A gente pode tomar vitaminas, ter uma rotina saudável de exercícios, etc. Eu mesmo sempre gostei dessa parte de exercício, já corri uma maratona, mas ter a oportunidade de começar a tomar vitaminas, a olhar de uma forma diferente, né, para o que eu coloco dentro do meu corpo, foi realmente um impacto tanto no trabalho como na minha vida de dia a dia pessoal mesmo. Muito bacana, Beni. A gente realmente tem que cuidar um pouco mais da gente, a gente tem que se prevenir, a gente tem que olhar o antes e não só o depois, né? Já está acostumado, ficou doente, vamos cuidar. Para que ficar doente? Vamos tentar prevenir, obviamente, na medida do possível, né? E, Beni, eu abri o nosso bate-papo falando que você é um dos executivos mais admirados do Brasil, né? Você foi eleito um dos executivos mais admirados do Brasil. Mas olhando para a sua carreira, eu queria que você trouxesse um exemplo de uma situação que deu errado e como é que você agiu ou corrigiu. Teve uma passagem minha que eu acabei me entusiasmando
né, com uma posição que tinha aí no mercado, e eu fui tão entusiasmado fazer entrevista, eu era muito jovem ainda, que eu acabei não fazendo as perguntas corretas, né? As pessoas estavam desesperadas para contratar alguém e eu estava desesperado, né, para agarrar aquela oportunidade, porque eu achava que seria muito bom para minha carreira. E daí eu acabei entrando, né, numa posição a qual eu não tinha todas as capacidades técnicas e eu não tinha o fit cultural da empresa. E isso me trouxe um desagrado em muitíssimo pouco tempo, né? Eu percebi que aquilo lá não traria muito pouca coisa boa para mim. Então eu sempre carreguei essa experiência, né, de ali em diante. Então eu sempre fiz questão de falar com pessoas que trabalhassem ou no setor ou na empresa, ou tivessem trabalhado na empresa, né? Eu sempre busquei informações. Hoje em dia existem algumas ferramentas aí pelo mercado, né, além dos profissionais, né, como você que conhecem todo mundo, mas até mesmo na internet você consegue às vezes achar algumas referências e pesquisar notícias da empresa, né, a conduta ética da empresa, a conduta moral, o que os funcionários fazem, até entrar em site de TJ para ver quais são os tipos de processos que rolam com a empresa. Então eu comecei a realmente adotar aquela máxima de que uma entrevista, você também está entrevistando a empresa, o escritório, a ONG, a instituição, né? Você também está escolhendo. E isso me permitiu, inclusive, dizer não para algumas posições depois daquilo. Falar, olha, desculpa, pela conduta da entrevista, eu já consegui entender como que você trata o seu funcionário, que eu brinco, né? Se o pré-venda é assim, o pós-venda, então, vai ser horrível. Porque a gente sabe que, no fim das contas, a empresa nunca tem nenhuma falha, né, na entrevista, no processo seletivo. Você só descobre depois que você entra. Afinal de contas, nenhum lugar é perfeito. Por isso que todos os candidatos têm que fazer a sua busca, têm que fazer a sua pesquisa. Benê, excelente exemplo que você deu, porque às vezes o candidato ele vive um momento parecido com o que você viveu, né? Se encanta por um projeto que foi apresentado e quer entrar de qualquer maneira, sem fazer lição de casa, né? E eu sempre brinco que toda panela tem a sua tampa. Agora, como é que você vai saber que é a tampa da panela, né? Buscando informações. Então, conversando com pessoas que estão ou que já passaram pela empresa, buscar realmente informações em sites dos tribunais, por exemplo, né? Pesquisar na internet, pesquisar no LinkedIn. Você tem tantos formatos para saber, né? Hoje é muito mais fácil. Então, busque informação. Talvez aquele não seja o projeto para você, talvez seja, né? Mas a gente precisa se municiar de informação para exatamente fazer dar certo. E um outro ponto aqui, rapidamente, para fechar, concordo 100% com você, que eu falo sempre para os candidatos. Faça perguntas, porque é uma entrevista de lado a lado. A empresa, o escritório, quer saber se você tem perfil para trabalhar lá, mas você também tem que saber se lá é o lugar que você quer trabalhar, né? Então, um ótimo exemplo que você trouxe, e até já pegando um gancho para um tema que eu sei que você gosta muito, que é soft skills, como funciona o departamento jurídico da CIMED e que desafios vocês têm encontrado na construção desse time, especialmente em relação às características pessoais ou como todos excelente pergunta. Na verdade, como uma empresa tradicional, é natural que se tenha uma mentalidade jurídica tradicional também, né? Aquela mentalidade do doutor, doutora, da gravata, do terno. Só que o negócio nem sempre responde tão bem a isso, né? Então, dando um exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender, eu tenho aí a função, né, entre os meus clientes. Eu costumo dizer que eu não sou business partner, sou legal partner. Entre os meus clientes, eu cuido do time de marketing. E, poxa, eu lembro que no McDonald's eu tinha aquela posição, né, do advogado engravatado, ainda era muito jovem, seguia, né, esse protocolo, e achava assim, poxa, o pessoal do marketing não ajuda, não sei o quê. E eu falei, pô, será que não é uma questão também de eu me fazer ajudar, né? O famoso me ajude a te ajudar. E daí eu me lembro que quando eu fui trabalhar na Ipsos, já com uma nova cabeça, eu tinha visto que o pessoal fugia do jurídico, porque é uma empresa muito ligada ao marketing, então, assim, aquela coisa do terno, da gravata assusta. E daí eu comecei a trabalhar 3 meses de calça jeans e camiseta. E as pessoas viram que era um ser humano normal, que podiam conversar comigo, né? Que não é que o doutor ia chegar e ia acabar com o negócio. E eu percebi que funcionava essa estratégia, nessa comunicação não verbal. Então, eu tenho que trabalhar muito com marketing no meu dia a dia e eu encontrei um time extremamente ansioso por ter um apoio jurídico. É impressionante a resposta positiva que eles têm. Eu falo para eles, né, que eles são o departamento mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque eu busco falar a língua deles. Eu busco me vestir como eles. Então, eu vou de camiseta, né? Legal que a CIMED tem bastante produto, gosta dessa questão, né, do endomarketing. Então, eu tenho umas 5, 6 camisetas diferentes, né, do time, tenho o polo, etc. Então, eu ponho mesmo a camiseta. Vou trabalhar de calça jeans e camiseta. Mesmo sendo gerente jurídico, executivo jurídico mais admirado, né? Por quê? Isso faz eu falar a mesma língua que o meu cliente, até de forma informal, até de forma subjetiva. Eles não sabem, mas eu estou sendo um deles, porque eu sou um deles. E, então, eu acho que isso também é trabalhar soft
skill. É você saber transformar o direito dos latinismos e do juridiquês para situações do dia a dia, né? Seja para um contrato, seja para uma campanha publicitária. Eu me lembro que teve uma campanha publicitária muito bacana que a gente tem aí lubrificante íntimo. E o lubrificante íntimo, como o próprio produto sugere, ele não pode ter uma linguagem careta. E daí quiseram brincar, né, no dia do sexo. A primeira versão que eu recebi, ela brincava com propriedades aí de filmes e de estúdios que daria problema muito grande. Então eu falei para eles, poxa, aqui a gente pode ter esse problema. E se a gente brincar com essas propriedades aqui, que já são propriedades mais adultas? Então o fato de eu gostar muito de filme, de série, etc., permitiu fazer o quê? Transformar a minha linguagem na linguagem deles, que é uma coisa que eu aprendi vendo o jurídico da Netflix nos Estados Unidos fazer, mandando notificação como se fossem os personagens que eles trabalham. Então, é você incorporar a propriedade, incorporar a cultura da sua empresa. Porque senão, né, como já dizia o filósofo corporativo, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Poxa, muito legal você colocar isso, Benê. É muito importante, por isso que eu sempre falo da panela e da tampa, né, do encaixe, porque você tem que entender o DNA da empresa, né, e você tem que respirar aquilo, né, que é exatamente o que você tem feito. Aí você torna o ambiente muito mais colaborativo e enxergar de uma maneira diferente. Por falar em enxergar, eu queria saber a sua visão em relação à utilização de tecnologia em departamento jurídico, e você percebe a adoção dessas tecnologias pelos escritórios? Não, essa pergunta é excepcional, né? Eu tenho aprendido bastante sobre tecnologia com alguns desses parceiros fantásticos, né? Como o Vitor Bastos, que é fundador, né, do Jurtec, com o próprio Alex, o Dalmaso, né? O que falar do Giovanni, né? São pessoas que estão sempre trabalhando isso aí. A verdade é que a tecnologia, muitas vezes, ela é algo aspiracional. Então, as empresas olham e falam, nossa, eu quero ter KPIs, eu quero ter dashboards. Mas em que fase você está? Não, eu faço controle de processo em planilha de Excel. Então, pera, antes da gente chegar lá, né, vamos estruturar os dados dentro de casa. Vamos colocar um programinha, uma gestão. Então, você precisa primeiro ver o que a sua empresa está disposta a consumir em termos de tecnologia, né? O seu escritório está disposto a consumir em termos de tecnologia. Porque não tem nada de errado você trabalhar no Excel, desde que você não tenha aspirações de que o Excel vai ser a ferramenta mais completa que vai te dar outras coisas. Então, é casar expectativa, né, apetite, por apetite eu digo até vontade de investir, treinamento, porque você precisa ensinar as pessoas a usar a ferramenta, com a própria, né, cultura corporativa da empresa. Porque as pessoas olham muitas vezes, nossa, no Google eles têm um aplicativo que já preenche o contrato e já entrega. É verdade. Mas se você for de uma empresa super tradicional, talvez você não esteja preparado culturalmente para isso. E assim são os escritórios, né? Escritórios 4.0 que já nascem, né, com o DNA tecnológico, eles têm muito mais capacidade de entender. Agora, você tentar fazer assim, advogado super old school, adotar ferramentas tecnológicas é uma coisa muito mais complicada. Verdade, eu concordo com você. É muito bom você colocar isso, Benê, porque é uma polêmica quase que do mercado, né? Muita gente fala, olha, os escritórios que não se adaptarem às novas tecnologias, às novas ferramentas, vão ficar no lugar comum. Eu acho que sim, mas eu acho que também depende um pouco de área, depende da estrutura. Você vai ter empresas que realmente vão utilizar outras ferramentas e vão estar satisfeitas com o trabalho específico dos advogados. Às vezes o trabalho é mais especializado e não demanda tanta questão tecnológica. Então, acho que a gente não tem uma resposta exata para isso, né? Então, você foi cirúrgico com o seu comentário. Agora, posso polemizar? Bem, beleza, você é advogado, mas você também é professor. Então, eu quero saber o que você pensa sobre o ensino jurídico no Brasil, aí, em termos curriculares e de metodologia, e como é que você vê o futuro dos profissionais jurídicos? Eu tenho visto aí todo tipo de comportamento, né, em relação ao ensino jurídico. Até recentemente, né, fiz questão de escrever em conjunto, né, com o João Paulo Hecker e com a Marina Fará, o João Paulo do IBMEC e a Marina da PUC, um artigo sobre essa discussão mesmo, que é, né, a gente deixar para trás o tempo do giz, da lousa e da caneta e adotar de vez as tecnologias do ensino jurídico. Só que para isso acontecer, é necessário, é fundamental que a gente tenha um advogados, né? Enquanto a Ordem dos Advogados continuar correndo atrás e brigando com as tecnologias, brigando com as novas tendências, o advogado vai ficar para trás, como se já não bastasse o corte epistemológico do Kelsen, né? De separar o direito das outras matérias, e até hoje a gente sofre por causa disso. Daí a gente tem uma eleição na OAB que tem que ser presencial, na cédula impressa, você não pode fazer online, é obrigatório, ou seja, a nossa própria instituição que nos representa, que deveria nos conduzir para uma nova fase, para um novo futuro,
né, a gente tem aí um currículo super tradicional. Que sentido que faz estudar latim hoje em dia, né? Que sentido que faz você estudar matérias como direito romano, enquanto você está tendo aí direito digital, LGPD, blockchain, tudo estourando. O que acontece? O profissional sai da academia e tem que fazer uma série de outros cursos justamente para simplesmente poder sobreviver no dia de hoje, né? E por isso que as minhas aulas, a grande maioria delas não é uma aula jurídica, é aula de contingenciamento, provisão, advocacia de massa, advocacia para empresas, para aprender a dar feedback, a falar com RH, a falar com CFO, a fazer apresentação, a ter postura corporativa, porque nada disso é dado nas nossas faculdades. E daí a gente precisaria de uma OAB moderna, conversando diretamente com o MEC para mudar essa grade curricular. Acho que eu não pude dar polêmica, né? Perfeito, eu estou 100% de acordo. Não foge, foi muito bem e eu concordo 100% com você. Acho que esse ano foi um ano atípico, óbvio, que é muito mais notícia triste do que qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente tomou uma porrada no estômago que talvez faça a gente melhorar em alguns aspectos. E aí a minha esperança em relação ao AB, em relação à MEC, em relação às universidades ou às faculdades de direito, né? A gente tem que mudar e a gente tem que se modernizar. Primeiro, não faz realmente sentido essas matérias. Para que latim? Para que direito romano? Né? Agora, uma outra coisa que é muito importante, todas as faculdades quase de direito, salvo raríssimas exceções, elas são totalmente voltadas ao processo. E tem gente que não trabalha com isso, tem gente que quer trabalhar com direito societário, que quer trabalhar com outras áreas. Então, por que não dar, por exemplo, a oportunidade da pessoa direcionar o que ela quer fazer dentro da faculdade? Porque senão o que acontece é exatamente o que você falou, ela vai sair da faculdade, ela vai ter que fazer vários outros cursos, ela vai ter muita dificuldade. E mais, uma outra coisa, a gente tem muita faculdade. E o exame da OAB já não é um exame mais que barra tanto, né? Então a gente acaba tendo um monte de profissional jogado no mercado e a gente não tem espaço, infelizmente, para tanta gente, né? Então acho que são esses os problemas. Também entrei aqui na polêmica, eu sei que eu fiz a pergunta, mas já quis entrar também. Benê, um ponto muito bacana, assim, você, não sei se todos conhecem, é até bom a gente fazer aqui a propaganda, porque é muito bacana esse trabalho que você tem feito. Você criou um grupo de Telegram onde você divulga vagas jurídicas e correlatas, onde as pessoas divulgam, e vocês já contam com mais de 6 mil membros, né? O que acontece? Essa ideia, na verdade, ela veio de dois momentos diferentes. O primeiro momento foi o momento no qual eu percebi que o LinkedIn ele era uma excelente ferramenta para você ajudar a divulgar oportunidades. Então, fazer a vaga chegar aos candidatos, né, aos teus colegas que estavam buscando. Infelizmente, a advocacia é meio fechada e as pessoas não se falam tanto quanto deveriam. Então, eu tento sempre que possível quebrar essas barreiras. A outra coisa, eu lembro que eu recebi uma vaga via LinkedIn, que eu fiquei apaixonado por ela, era uma empresa de material esportivo, e na época eu estava me preparando para minha primeira maratona, eu falei, nossa, eu tenho um fit perfeito, é uma vaga generalista, é para estruturar um departamento, eu quero muito essa vaga. Daí eu mandei o currículo e procurei uma pessoa que trabalhava na empresa, e com isso eu consegui uma entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, eu senti uma má vontade muito grande no RH, mas muito grande mesmo, do tipo, a pessoa, aquela coisa, o corpo fala, né? A pessoa sentou transversalmente a mim, né? Não estava nem me olhando nos olhos, estava de lado com o celular na mão. E daí depois da entrevista, a pessoa não deu o retorno no momento combinado, eu questionei e falaram, seguimos com outro candidato. Daí eu descobri que quando eu fiz a entrevista foi só para agradar a pessoa que tinha me indicado, porque na verdade essa entrevista já não tinha a menor chance, a pessoa já estava sendo entrevistada pela matriz fora do Brasil, etc. Eu falei, poxa, se essa vaga tivesse chegado antes às minhas mãos, talvez eu pudesse ter feito alguma coisa diferente, talvez eu pudesse ter conseguido. E com isso eu pensei, poxa, eu já fiquei buscando novas oportunidades. Eu estou cheio de amigos buscando, sei como é difícil. E daí eu resolvi fazer o quê? Criei uma lista de transmissão de vagas via WhatsApp. Por quê? Porque eu tinha amigos que pediam, só que depois de um tempo, você não lembra quem que é o júnior penal, o sênior ambiental, o contratualista, quem é o estagiário, o que é. Então, eu falei assim, gente, posso fazer essa lista, colocar vocês? Daí o que eu receber, seja da minha turma da PUC, da minha turma do INSPER, da FGV, que eu dou aula, que eu aprendo, que eu fiz, tal, todos esses grupos que eu recebi eu encaminho. E daí cada um se vira, manda para alguém quiser. Tá bom? Tá bom. Tinha 20 pessoas. Uma lista comporta até 256 atualmente. Eu sei que chegou o momento que essa lista virou o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo e chegou num ponto que estourou a lista. Atualmente eu tenho 4 dessas listas de WhatsApp. Só que o INSPER, ele acabou criando o quê?
né, um prêmio para quem tinha feito alguma coisa pela comunidade, profissional, etc. Eu falei, pô, vou inscrever o projeto. E daí um professor entrou em contato comigo e falou, Benedito, muito legal, mas você não anexou nenhum documento aqui. Eu falei, poxa, né? É uma lista de transmissão via WhatsApp. Como que eu vou anexar algum documento nisso aqui para provar, né? É imaterial pela própria natureza. Daí, trocando ideia com ele, falei assim, se eu pegar testemunho das pessoas, serve? Ah, serve. Nessa altura eu já tinha lá 1.000 pessoas e falei, olha, gente, isso, quem puder, por favor, me mandar um e-mail contando a experiência, o que funciona, o que não funciona, etc. Se tá feliz, se tá triste, se fez entrevista, se foi contratado, né? E daí eu recebi dessas 1.000 pessoas, acho que umas 60 devolutivas. Afinal de contas, é outra coisa que a gente percebe, e eu acho que você, que trabalha com esse mercado há muito tempo, vai saber, né? Quando a pessoa precisa, ela é um doce. Quando você precisa de alguma coisa da pessoa, nem sempre a reciprocidade é a mesma, né? Mas no que eu recebi, tinham coisas muito bacanas que até me deixaram motivo, que pessoas me agradecendo de uma forma, assim, muito bacana. E haviam críticas construtivas também. Falavam, poxa, você só manda vaga em São Paulo. É verdade, né? Eu tô aqui, não é mentira. Poxa, quando você sai de férias ou tá muito ocupado, a lista morre durante os 15 dias. Eu falei, também é verdade. E daí eu percebi que por conta da dificuldade técnica e por conta de fake news, etc., que o WhatsApp ele começou a travar alguns recursos, né? Para espalhar para mensagem, para mandar para lista de transmissão, o que deixou muito mais complicado. E daí eu falei assim, poxa, tem tanta gente no LinkedIn que faz a mesma coisa que eu, até me inspirei em algumas delas para divulgar a vaga, e eu chamei um grupinho de pessoas. Eu falei, gente, seguinte, gostaria de fazer isso, assim, assado, zero compromisso, quando pode, posta, se tá replicado, posta, não tem problema, foto, tal. O único critério é só postar vaga e a gente bloqueia. Então, só administrador pode botar vaga, para evitar coisas como bom dia, grupo, bom dia, fora Lula, fora Bozo, enfim, qualquer coisa que não fosse relacionada ao direito e virar grupo de família. Isso fez com que o grupo fosse aumentando e daí a gente começou a convidar o quê? Grandes headhunters do mercado como você, outras pessoas para participar. Por quê? Para encurtar a distância entre a vaga e o candidato. Quando você, Renato, vai e posta uma vaga, 6.000 pessoas estão vendo aquela vaga ao vivo e você vai ter um retorno imediato. Isso é muito bacana. E daí eu percebi que funcionou. Hoje somos mais de 60 divulgadores de vagas lá e a ideia foi começar a pegar o Brasil inteiro. Então eu comecei a falar com escritórios, com headhunters fora de São Paulo. Então tem muita gente do Rio, tem muita gente de fora e isso está espalhando. Acabou virando uma corrente do bem. Então é realmente um projeto que eu tenho muito orgulho. Tem que ter mesmo, porque a ideia ela é muito bacana. Chama Vagas Jurídicas no Telegram, né? Basta procurar, o grupo é aberto, né? Mas quem quiser me procurar no LinkedIn eu passo, quem quiser me escrever eu passo, não tem problema. Daí qualquer coisa eu passo o link para você também, você pode botar junto na publicação, a gente dá um jeito. Maravilha, muito bacana. Pô, Benê, o papo tá muito legal, infelizmente a gente está chegando aqui no finalzinho, e eu sei que você gosta muito de cinema, né? Então eu queria que você indicasse uma série... Tanto é verdade que eu gosto muito que eu tenho uma coluna de filmes e séries que eu escrevo minhas resenhas. Então, eu sou muito ligado nisso, até porque eu acho a você estar inteirado e você entender o direito melhor. Vamos lá. Um livro, A Marca da Vitória, de Phil Knight, que é a história do fundador da Nike. Já leu? Fantástico, fantástico. E olha que essa não foi combinada, hein? Não foi o que eu mais gostei. Foi um dos livros que eu li na pandemia e realmente gostei muito, porque ele mostra, né, que a trajetória profissional de sucesso, ela também passa por muitos erros e ela passa também por acidentes, ela passa por coisas que dão certo quando você não espera, coisas que dão errado quando você não espera. E que também um pouco de sorte é fundamental para as coisas darem certo. Bom, uma série, eu vou falar Sons of Anarchy, né, que é uma série fictícia, é uma série sobre um grupo de motoqueiros e ela é muito interessante em termos de trajetória, gosto muito, mas para ficar um pouquinho mais próximo do mundo do direito, do mundo corporativo, eu dou também uma minissérie que seria GDLK, que ela conta o negócio dos videogames, desde o surgimento até hoje, em 6 capítulos rápidos, e acaba sendo extremamente interessante, porque permite você entender uma indústria inteira de bilhões de uma forma muito rápida e intuitiva, porque a minha geração que nasceu com videogame vivenciou tudo aquilo. E um filme, deixa eu ver, algum filme que seja bem bacana para um momento como esse,
eu gosto particularmente de La La Land, estava conversando ontem no almoço, né? Para mim, ele é um grande injustiçado e merecia ter levado o Oscar. Então, essas ficam sendo as minhas dicas culturais aí de hoje. Muito boas dicas. Agora, por favor, nos dê um conselho, né? Não só para os profissionais do nosso mercado, mas de forma geral, assim, Olha, o que você como a aprendeu gente que você gostaria de compartilhar está falando aí com eles? todos os mercados e até ligando muito a nossa conversa, a comunicação hoje em dia ela é pré-requisito de uma contratação, de um networking, de um relacionamento de sucesso. Recentemente eu abri uma posição para trabalhar comigo e eu recebi currículos panfletados, ou seja, a pessoa simplesmente mandava, não escrevia nada no envio do currículo. E assim, já era a minha primeira linha de corte. Não importava o que tivesse escrito no currículo, ele podia ter sido ex-ministro do STF. Se a pessoa não sabia se comunicar, não adiantava para mim. A pessoa que mandou 15 empresas copiadas com um texto genérico, eu tive que responder para todo mundo copiado, isso é sério, porque eu não me aguentei. Foi realmente uma situação absolutamente ridícula. E pessoas que exageram na vontade de se vender no currículo, né? No contato. Então a pessoa chega e simplesmente, às vezes é um estagiário de advocacia, coloca na grande capacidade de liderança, um currículo de 3 páginas. Estagiário não tem 3 páginas para contar. Então não adianta. O meu currículo, com 20 anos de carreira, ele tem 2 páginas. Por favor, fala que eu estou errado. Não, eu sou favorável assim, tem que colocar informação, mas menos é mais, sem encher Exato. linguiça. E daí, se for do interesse, vão se fazer as perguntas. Eu costumo brincar que o currículo, ele é um trailer, né? Se a pessoa quiser ver o filme, ela vai te chamar, ela vai te perguntar aquilo. Você não precisa esgotar tudo aquilo. E no próprio networking, né? Você recebe muitas vezes o contato no LinkedIn, a pessoa já te adicionou, já está mandando um currículo, já está pedindo para vender um serviço, sem nem falar bom dia. Então, assim, eu sempre recomendo, oi, tudo bom? Olha, eu te adicionei porque você é da empresa tal, tem uma oportunidade assim. Eu gostaria de saber se, além de cadastrar no site, se existe algum outro caminho que eu poderia fazer o meu currículo chegar ao gestor. Obrigado pela sua atenção. Sabe, trabalhar na habilidade, porque se você trata a sua carreira, se você trata o seu currículo como se fosse algo descartável, por que o entrevistador ou gestor da vaga vai tratar diferente? Então essa é a dica que eu deixo aí para todo mundo que está buscando nesse momento tão difícil, né? Às vezes uma recolocação. Muito bom, muito obrigado. E para fechar... Olha, eu gostaria muito de ouvir a Flávia Mitri do Uber. Eu tive a oportunidade de encontrá-la numa reunião da LACA e até fiz o convite, né, como conselheiro da Fenaló, para ela foi um sucesso. Ela é uma pessoa que consegue falar com todas as gerações ao mesmo tempo, então tem a habilidade de falar com o velho executivo e falar com o novo, com o millennial, é sempre uma coisa espetacular, e ela faz isso com classe, com elegância, com didática. É um profissional que eu me inspiro e acho que todo mundo teria aí um grande prazer em ouvi-la. Sem dúvida nenhuma, gostei muito da indicação e vou convidar a Flávia sim. Benê, muito obrigado, que bate-papo bacana. Olha, além de toda a tua capacidade que eu já sabia que você tinha, eu aprendi várias coisas aqui com você, inclusive que você foi DJ, que você quase foi vereador, uma pena porque a gente teria um grande ganho aqui em São Paulo, que você gosta de cinema. Esse é o bate-papo que eu gosto, quer dizer, a gente passa um pouquinho do jurídico, não só da carreira, mas a gente aprende muitas outras coisas sobre a pessoa. Muito obrigado. O prazer foi todo meu, foi uma honra, Renato. Também um pouquinho mais sobre você, e é uma alegria enorme estar junto com esses grandes profissionais que privilegiado. Grande abraço. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.